noite, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu quero refletir com você no texto de 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5. Acompanhe comigo, o texto diz: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi a mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Até aqui, irmãos. Você já deve ter ouvido ou visto a história de um crente que caiu em pecado grave, ou mesmo que apostatou da sua fé. Muitas vezes tais histórias nos surpreendem. Afinal, ele não estava ali conosco, congregando, servindo, firme. Como foi que isso aconteceu? Saiba, meu irmão, que tal tipo de queda não acontece do nada. Nunca é de repente. Vários sinais precedem uma grande queda, e nós podemos ver alguns desses sinais na história do pecado de Davi. Que sinais são esses? O primeiro sinal foi a negligência. Davi foi negligente para com o seu papel como rei. Ele tinha uma responsabilidade: ele devia liderar o seu povo nas guerras. Mas enquanto os seus súditos estavam guerreando contra os amonitas, cercando a cidade de Rabá, Davi ficou em casa, dormindo até tarde, desfrutando dos privilégios de sua realeza. Enquanto outros arriscavam a sua vida pelo reino, Davi ficou na segurança do seu lar. Um sinal que acompanha uma vida de pecado é a negligência nos deveres que Deus colocou para nós. Um deles é o dever de cultuar a Deus. Quando você deixa de cultuar porque não está com vontade, porque bateu uma preguiça, sei lá, porque parece muito arriscado ir à igreja, ainda que você não seja do grupo de risco e esteja bem saudável, é hora de ligar o sinal de alerta. O não uso ou o mau uso dos meios de graça que Deus nos deu é algo que precede uma grande queda. O segundo sinal da queda foi a cobiça. Davi podia ter tudo o que quisesse e estava ali desfrutando do privilégio de ser rei, podendo dormir o dia inteiro, passando o dia ali no seu terraço, observando a paisagem, mas aí ele viu ali do seu terraço a Batseba. E ela estava se banhando e ele a desejou. Veja, é possível que Davi já a desejasse antes, visto que se ela vivia ali tão perto do seu palácio, ela era uma frequentadora da corte, ela era filha de um dos seus principais soldados, Eliã, e neta do seu conselheiro Aitofel, de modo que é possível que Davi tenha decidido permanecer em casa, justamente para tentar alguma coisa com essa mulher. Veja, um sinal que precede a queda é a cobiça. É desejar o que não se pode ter. É viver uma vida enquanto a mente fantasia com uma outra vida totalmente diferente. E tal cobiça, se unida a uma vida autocentrada, não tem limites. Se Davi tinha poder para conseguir tudo o que o seu coração desejasse por ser rei, então nada poderia detê-lo, senão uma forte disposição de obedecer a Deus acima de tudo. O terceiro sinal foi o segredo. Davi pecou contra Batseba e as consequências vieram. Ela ficou grávida, mas ao invés de confessar o seu pecado, Davi tentou esconder o que fez a todo custo. E isso o levou a pecar mais. Ele mentiu para Urias, ele tentou embriagar aquele soldado Urias e por fim mandou matá-lo. E com ele muitas mais pessoas morreram. Algo que aprofunda a queda é esconder a sua verdadeira situação espiritual.
Talvez você não esteja bem espiritualmente, mas você tenta esconder isso de todos. E isso o leva a mentir, e isso o leva a pecar mais e mais. Se você quer viver uma vida santa, você precisa prestar contas a alguém. Não passe por problemas sozinho. Seja uma pessoa ensinável, corrigível, alguém disposto a participar da vida da igreja e que outros, então, te aconselhem e te exortem. O quarto e principal sinal de uma queda e da queda de Davi é este: esquecer-se de Deus. Davi se esqueceu de Deus. O versículo 27 diz que isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E veja, um capítulo inteiro, mais de um capítulo, desde o capítulo 8 até aqui, se passa sem uma menção sequer ao nome de Deus. Davi viveu a sua vida como um ateu viveria, comendo, bebendo, dormindo, satisfazendo os seus desejos. Davi se tornou o que nós podemos chamar de um ateu prático, isto é, alguém que confessa a Deus, mas vive como se ele não existisse. Quando tudo o que você faz, toda a sua vida, não for mais uma expressão de devoção a Deus, então você já está a um passo do desastre. Essa era a situação de Davi e pode ser onde você está agora. Como sair dessa situação? O que fazer? Como que eu saio dessa? Felizmente, aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E no capítulo 12, nós vemos que Deus restaurou Davi. Ele levantou um profeta para falar com Davi e revelou a Davi os seus pecados, de modo que ele pôde ver a gravidade do que fez e a punição que ele merecia. Do mesmo modo, a palavra de Deus faz isso conosco. Ela nos mostra a nossa ruindade e nos mostra também a punição que merecemos, de modo que nós só podemos dizer: eu mereço a morte. Então Davi se arrependeu dos seus pecados e Deus o perdoou, mas o pecado não ficaria sem consequências, porque Davi desprezou a Deus, o seu filho morreria em seu lugar, e os seus pecados seriam ecoados pelos seus próprios filhos. Incesto, traição e morte tomaria conta daquela família. Mas ainda assim, Deus prometeu paz para o futuro. Deus deu um filho a Davi, que seria um prenúncio de um futuro onde um filho futuro de Davi estabeleceria a paz, a Shalom. E é por isso que o nome desse filho é Salomão, Shalom. E esse filho é uma figura daquilo que viria a ser Jesus para nós. Jesus é aquele que restabelece a paz entre Deus e o seu povo. E se te falta vontade de sair da cama para fazer o que Deus te manda fazer, ou se te falta contentamento e isso te leva a cobiçar o que não se pode ter, ou mesmo se o medo do julgamento te leva a esconder o seu problema ao invés de confessá-lo, lembre-se de Jesus e da salvação que te foi dada. Ele te dará a motivação, o contentamento e a confiança necessária para que você possa então viver uma vida santa nele. Lembre-se de Jesus e do seu Evangelho. Que Deus te abençoe e te fortaleça espiritualmente, em nome de Jesus. Amém.